Olha aí, pessoal, estamos de volta com mais um módulo aqui, um bate-papo nesse nosso canal. E a gente está inaugurando aqui mais uma playlist, um novo canal aqui de comunicação com todas e todos. A gente batizou esse novo canal aqui de Política para o Bem. Eu sou Dalmo Oliveira, a gente fala aqui direto de João Pessoa para os nossos amigos, as nossas amigas que nos acompanham nas redes sociais de um modo geral. Essa semana a gente gostaria de comentar um pouco o cenário político, comentar um pouco esse cenário da política brasileira, o cenário político-social aqui também no estado da Paraíba. Inicialmente discutir um pouco essa questão da sucessão do governador Ricardo Coutinho para as eleições desse ano, eleições de 2018, as eleições estão se aproximando, agendadas para outubro, e a movimentação tem sido intensa. Mas o fato importante é que aquilo que ficou sendo chamado de as oposições aqui no estado da Paraíba, esse grupo sofreu um baque muito grande nessa semana com a desistência do prefeito Luciano Cartacho, ele que é do PSD, Luciano Cartacho, que anunciou a sua desistência de concorrer ao governo da Paraíba e permanece, portanto, à frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A grande especulação gira em torno da dúvida de por que é que Luciano resolveu pular fora desse balaio aí que foi composto para tentar fazer frente a um possível candidato que também já está na rua, um possível candidato aí indicado pelo governador Ricardo Coutinho. Luciano Cartacho alegou que as oposições, o grupo de partidos, principalmente o PMDB, o PSDB e outros partidos da oposição aqui ao governador Ricardo Coutinho, estavam demorando demais para tomar a decisão, para referendar um nome aí que pudesse ser competitivo, e ele anuncia aí a sua desistência, cai fora dessa disputa, pelo menos nesse momento. A dúvida agora é quem pode substituir Luciano Cartacho nessa tarefa que não é fácil, né? Mesmo tendo o candidato do governador Coutinho, o João Azevedo, que já está na rua, já está com um bloco na rua, e mesmo sendo o João Azevedo um ilustre desconhecido do eleitor paraibano, mas parece estar bastante difícil para o grupo chamado de oposição, né, enfrentar o candidato do governo do PSB aqui na Paraíba. É importante ressaltar alguns tópicos nessa discussão. Primeiro, a questão de que a política paraibana continua ainda muito sendo decidida pelas decisões familiares. Nas últimas semanas, uma movimentação intensa, né, de primeiras damas, de esposas de políticos e pretensos candidatos aí apareceram como opção para vice de algumas prováveis chapas aí ao governo da Paraíba. É incrível que ainda nesse momento da vida política brasileira essas decisões de composição de chapa se dê assim no âmbito das famílias, minha esposa, meu irmão, meu primo, aquela coisa muito patrimonialista, o que mostra que os nossos políticos não estão nem aí para a questão de fazer política com P maiúsculo, política pensando na população, políticas públicas, e não aquela velha política dos conchavos, das famílias, a política hereditária que ainda prevalece de forma bastante forte aqui no estado da Paraíba. É preciso que a eleitora fique atenta a esses movimentos. Já não cabe mais política dessa forma, política, né, hereditária, política como se a gente estivesse vivendo ainda nas capitanias hereditárias, onde as famílias mais abastadas, as famílias que dominam o cenário da nossa república, eles que escolhem os candidatos para a gente votar. E não é bem assim, não deve ser assim. A gente está de olho num candidato, numa candidata que tenha independência, uma candidata que venha
de anseios populares, que venha da história do povo, dos movimentos sociais, né? E não esses candidatos que são impostos, na verdade, pelos coronéis da política, principalmente aqui no estado da Paraíba. Então esse é um tema importante dessa semana. Aqui a gente gostaria de destacar aqui no Política para o Bem que tem essa intenção de discutir a política como um instrumento de benefício de todas e de todos. Política para melhorar as nossas vidas, né? Política para ajeitar as coisas e não para piorá-las. Política para o Bem é o nosso mote aqui no canal e a gente vai aí apontando aí, né, os desafios de se fazer política para o bem, políticas públicas, políticas de interesse coletivo e social, política de amplo interesse da sociedade. É isso que nos interessa fazer e discutir aqui também no estado da Paraíba, e a gente faz essa discussão aqui pelas redes sociais, pelo YouTube e essas ferramentas que nos permitem uma comunicação mais ágil através da internet com vocês, tá bom? Fiquem de olho, muita movimentação de bastidores, né? A gente tem também, vivendo também aí uma nova fase do cenário nacional, com a questão ainda indefinida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns candidatos opcionais já surgindo também no cenário, mas a preço de hoje, Luiz Inácio Lula da Silva continua candidatíssimo, mesmo com todos os processos impostos ao ex-presidente sem as devidas provas, né? Essa tentativa de barrar a candidatura do petista, ele que é o nome que continua liderando as intenções de voto no Brasil. Discutir também rapidamente a questão dessa intervenção do governo federal, intervenção militar na cidade do Rio de Janeiro. Um fato gravíssimo aí, a população do Rio sofrendo mais uma vez restrição de mobilidade e também sendo, de uma certa forma, acuada pelas forças militares nas comunidades, né, naqueles lugares onde o povo vive e trabalha. No Rio de Janeiro, há quem pense que é um exercício militar para intimidar os movimentos sociais, para intimidar a liberdade do povo brasileiro. E a gente tem que ficar atento para que essa intervenção, que foi decretada por 10 meses pelo presidente Temer, não se transforme em mais um episódio tristonho, medonho, né, de um momento de restrição da liberdade, um momento de exceção democrática e um momento aí que provavelmente torna a República Brasileira ainda mais vulnerável. É preciso garantir os direitos, a OAB precisa ficar atenta, a justiça brasileira, que já está bastante desmoralizada também por conta desse golpe que foi aplicado na República, né? Esse golpe aplicado na presidenta Dilma, a justiça brasileira também muito abalada com toda essa fragilidade institucional. Mas é preciso garantir o que está na Constituição, o direito de ir e vir dos cidadãos, certo? A garantia dos direitos, nada de prisões arbitrárias, como a gente via na época da ditadura, perseguição, né? Essa semana passada mesmo, um fato curioso dos soldados do exército aí, fotografando com celular os moradores das comunidades, né, fotografando como se estivesse fazendo uma ficha digital, fotografando os moradores e os seus documentos de identidade, num claro atentado ao direito de ir e vir, às garantias da cidadania aqui no Brasil. Lamentável tudo isso, a gente espera que até outubro o país volte a respirar um ar mais democrático, que a eleição ocorra livremente, né, que esse ano o dedo, a mão do capital seja menos pesado na decisão da escolha dos candidatos, sem compra de votos, sem corrupção. É isso que o povo brasileiro tem que aprender nesse momento para a gente sair dessa fase difícil que atravessa o Brasil. Um abraço a todas e todos, a gente volta assim que for possível,
comentando aqui os fatos do cotidiano, comentando aqui, fazendo uma análise de época com os amigos e amigas aqui nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima.